better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Para onde estamos olhando? Essa parece ser uma pergunta simples, mas não significa dizer que todos a compreendam. A direção para onde estamos olhando reflete muito bem o que pensamos, o que queremos e onde desejamos chegar. Na Bíblia, encontramos uma passagem sobre a vida de Cristo que traz lições profundas. Em Mateus capítulo 16, encontramos Jesus perguntando aos discípulos o que os outros pensavam sobre ele. Naquela pequena pesquisa feita por Jesus, Deus, por meio do Santo Espírito, usa Pedro para dar uma famosa declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daquele momento, Jesus passa a descrever a finalidade de sua missão: morrer pelos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro tentou levar a situação para outra perspectiva e foi repreendido por Jesus. O Senhor mostrou que se alguém estivesse disposto a segui-lo, tinha que ser capaz de levar a cruz e de amá-lo mais do que a própria vida. Nesse contexto, Jesus faz uma declaração interessantíssima. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. É nesse contexto que se encontra Mateus 17, pois fala que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Jesus tinha a intenção de orar com o seu pequeno grupo. Naquele momento de oração, Jesus foi transfigurado, ou como diz o texto grego, ele foi metamorfote, ou seja, foi transformado, alterado em sua figura terrena para uma figura sobrenatural. A visão ganhou contornos de algo majestoso, pois o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Mas também aconteceu algo assombroso, porque então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com ele. Os espíritas aqui dizem que aconteceu uma sessão mediúnica, o que é um erro crasso, terrível, herético. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Eles estavam com Deus e certamente estavam vivos, pois o próprio Senhor Jesus declarou isso: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Mas algo aconteceu. Pedro, Tiago e João não eram muito achegados aos cultos de oração. Lucas diz que eles haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Ou seja, Jesus chamou seu pequeno grupo para orar e no final, somente o Senhor ainda orava. Como sempre, Pedro falou demais. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Marcos vai fazer um comentário sobre essa fala de Pedro, pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Talvez Pedro tenha feito esse comentário posteriormente a Marcos, e ele coloca aqui no seu comentário. O fato é que Pedro e os demais discípulos tinham sido avisados por Jesus do que ia acontecer. Alguns dos que estão aqui, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Eles ainda não compreendiam muito bem quem era Jesus, assim como muitos que frequentam as igrejas não conhecem o Senhor glorioso. Pedro já tinha sido repreendido por tentar levar Jesus por outro caminho, e agora, ao invés de somente contemplar a glória de Jesus, faz uma declaração infeliz: Se quiseres,
farei aqui 3 tendas. É isso que ocorre com muitos dos cristãos contemporâneos. Olham para a pessoa de destaque, olham para as luzes e se encantam com elas, mas esquecem-se daquele a quem pertencem o reino. Há 2 coisas belíssimas no texto. A primeira é a voz do Pai. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi." A nuvem representa a manifestação gloriosa de Deus, de modo que quem estava ali naquela reunião de oração era ninguém menos que o próprio Deus. Deus Pai declara que Jesus é o seu Filho amado, numa clara manifestação da divindade de Cristo. Jesus é aquele que dá prazer, alegria ao Pai, porque faz o que Deus quer. Por isso o Pai ordena: "A ele ouvi." Jesus é a manifestação gloriosa do Pai, aquele que lhe agrada, de modo que, quando ouvimos a Jesus, ouvimos a Deus. A segunda lição maravilhosa está logo depois da voz de aprovação do Pai. Os discípulos com medo cobriram o rosto, pois sabiam que a manifestação sagrada de Deus impõe a reverência e o temor. Diante disso, Jesus os tranquiliza: "Levantai-vos e não temais." E o texto diz que, erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Não tinham mais as nuvens, nem luzes, não havia Moisés, nem Elias. O único que eles viram foi o Senhor Jesus. O cristianismo contemporâneo tem que parar de olhar para outras coisas. Tem que parar de se iludir com as luzes e as atrações que muitas vezes aparecem diante de nós. Muitos querem ver os milagres, os sinais, o sobrenatural, mas não se contentam em ver apenas a Jesus. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais conhecemos a Deus. A manifestação do sobrenatural pode nos desviar do foco, pois assim aconteceu com os discípulos. Portanto, lembre-se de que devemos erguer nossos olhos àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Deus pode se manifestar diante de nós, mas jamais devemos nos impressionar com isso, até porque aqueles que mais viram milagres foram os que condenaram a Jesus e nunca se converteram ao Senhor. Diante da glória de Deus, adore somente a Jesus. Eles não viram mais ninguém senão Jesus.